Na verdade, um dos principais objetivos do meu primeiro mandato como vereadora é, de fato, retribuir a população de São Paulo com muito trabalho, voto de confiança que me foi dado. Eu queria falar hoje aqui com vocês sobre uma região específica da cidade de São Paulo. É uma região da cidade que eu tenho um carinho imenso. Primeiro, por ter crescido em um dos seus bairros, onde a família da minha mãe nasceu e viveu por toda a vida. Que, aliás, ontem eu dediquei uma boa parte do meu dia a esse bairro, por ser a região onde eu aprendi o real significado do verdadeiro espírito público, onde iniciei a minha carreira pública com o então deputado Celino Cardoso. Pessoal que eu agradeço imensamente, né, por todo o aprendizado nesses anos de convivência e muito trabalho que moldaram a minha vida política. É uma região onde tive a oportunidade de ser subprefeita por 2 vezes. Primeiro em Perus, que é o bairro que eu iniciei a minha fala, e depois na freguesia do Brasilândia. Estou falando aqui da Zona Norte, nossa querida ZM, né, como muitos conhecem, que ela começa lá no distrito Anhanguera, Perus, passa por Taipas, Jaraguá, que receberam, inclusive, inúmeros empreendimentos imobiliários de interesse social, já desde a época em que o nosso sempre governador Mário Covas foi prefeito aqui nessa cidade. Passamos lá por Pirituba, nossa querida Brasilândia, Freguesia do Ó, Casa Verde, Santana, Tucuruvi, né, por bairros tradicionais como Vila Maria, Vila Guilherme, e chegamos lá no Jaçanã Tremembé. É uma região, senhores vereadoras, senhoras vereadoras e senhores vereadores, que carece do nosso olhar especial, assim como de todo o poder público, em especial por uma ausência de investimentos estruturantes ao longo de décadas, né, o que acabou ocasionando grandes desigualdades sociais e econômicas. São aproximadamente 300 quilômetros quadrados de área e pouco mais de 2 milhões e 400 mil habitantes. A Zona Norte responde por mais de 25% da economia da cidade. Ao mesmo tempo, ela reúne bairros com maior e menor qualidade de vida, por incrível que pareça. Né? Isso tudo de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano. É na Zona Norte, por exemplo, que nós temos a maior floresta tropical urbana do mundo, a nossa querida Serra da Cantareira, que deve ser objeto de ações concretas, inclusive, para a sua preservação, inclusive evitando que ali se instalem novas ocupações irregulares. Eu me lembro, no período que eu fui subprefeita de Perus, nós tivemos algumas ações enérgicas através da Operação Defesa das Águas. Nós precisamos, inclusive, aproveitar a vocação ao turismo com a implementação do Polo de Ecoturismo da Serra da Cantareira, que é uma lei de autoria da nossa amiga e secretária Aline Cardoso. Nós temos na região um potencial gastronômico incrível pela qualidade dos nossos restaurantes, pelos botecos reconhecidos internacionalmente. Vou tomar aqui a liberdade de citar 2, bem conhecidos de muitos aqui, inclusive. Um é o Mocotó, o outro é o Frangó, né? Mas passamos aí por vários, premiados, inclusive. Né? Quantos não são esses restaurantes e botecos que estão instalados na Zona Norte, que são visitados por toda a cidade, em cada cantinho, inclusive nas áreas mais periféricas, nós temos verdadeiros ícones da gastronomia da cidade que devem e merecem ser valorizados. Aliás, assim estamos, inclusive, fazendo com a criação do Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz. É o meu desejo, enquanto vereadora, contribuir e lutar diariamente pelo desenvolvimento econômico e social dessa região. E gostaria de convidar os meus pares, nobres vereadoras e vereadores, a somarem esforços pela Zona Norte, que tanto contribui para o crescimento da nossa cidade. Nós não podemos esquecer que foi lá que por anos ficou instalado, inclusive, o presídio do Carandiru, que gerou impactos negativos do ponto de vista urbanístico no bairro de Santana. Né? Por que não iniciarmos uma articulação com o governo do estado, por exemplo, para a retirada do presídio feminino?
Nós podemos criar ali um processo vigoroso de recuperação de toda a região, que compreende a Avenida Cruzeiro do Sul, a Taliba Leonel, permitindo inclusive a ampliação do Parque da Juventude e a liberação de uma grande área para a geração de negócios e, quem sabe, a atração de novas empresas, mais renda e emprego local. Mais uma vez, falando de desenvolvimento econômico local, de geração de renda, de mais empregos. Nós estamos vivendo um momento extremamente complicado da pandemia. Nós precisamos avançar um pouco mais com propostas mais concretas nesse sentido, de geração de renda, de geração de emprego. A região ela precisa de fortes investimentos nesse sentido. E eu devo reconhecer aqui, inclusive nesse momento, o esforço de colegas na legislatura anterior, né, pela criação do Polo de Desenvolvimento Econômico Noroeste, Norte e Fernão Dias, que tem a capacidade de gerar mais de 50 mil empregos diretos apenas nos eixos Anhanguera, Raimundo Pereira de Magalhães e Fernão Dias. E eu já estou me somando aos esforços desses meus colegas vereadores pela rápida aprovação desse projeto. Nós temos que destravar a região para investimentos privados, retomando as discussões do Pio Arco Tietê, importantíssimo não apenas para a região, mas também para a cidade. Na discussão da revisão do plano diretor, que essa casa deve se debruçar para encontrar a vocação econômica de cada região e os instrumentos urbanísticos adequados para o seu desenvolvimento. Cada cantinho da cidade tem a sua peculiaridade, tem a sua vocação, tem a sua necessidade. Agora é hora de nos articularmos para o poder público investir pesado na qualificação de nossas ruas comerciais, né, com alargamento de calçadas, aterramento de fios, dentre outras medidas, para tornar o nosso comércio, nesse momento combalido por conta da pandemia, mais atrativo para as pessoas. São ações como essas, que eu acabei de mencionar, que podem gerar recursos e oportunidades para investimentos na urbanização de favela, na regularização fundiária, na produção de moradia popular para quem mais precisa, em todas as franjas da nossa cidade. São ações que têm a capacidade de gerar receitas para ofertarmos à população mais carente educação e saúde de qualidade, igualdade de oportunidade aos nossos jovens, que muitas vezes se veem sem perspectivas para uma colocação no mercado de trabalho. A gestão Bruno Covas tem investido muito em capacitação profissional e sabemos o quanto isso faz essa diferença na vida dos paulistanos de um modo geral. Para encerrar a minha fala, lembrando inclusive a presença do nosso secretário de Urbanismo e Licenciamento na semana passada, ele também é morador da Zona Norte, nosso querido secretário César, né, que nós possamos nos unir e refletir sobre a necessidade de um olhar especial dessa casa, assim como do Executivo Municipal, para potencializar a nossa querida Zona Norte com projetos estruturantes e com investimentos públicos, para que possamos tornar a região economicamente viável e socialmente justas. Um abraço a todos, encerro aqui a minha fala, reforçando aí o meu desejo que todos continuem bem, com saúde, sob a proteção de Deus.